Olá, eu sou o Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto e hoje eu vou falar um pouco sobre aquecimento, sobre a importância dele e a real necessidade. Nesse vídeo eu vou falar sobre a função dele, o que ele vai proporcionar para o nosso organismo, eu vou falar sobre os tipos de aquecimento, eu vou falar sobre algumas condições especiais de aquecimento e eu vou explicar como organizar um aquecimento da sessão de vocês, da sessão de treino. Todo mundo sabe que antes do exercício a gente deve aquecer, porém nem todo mundo faz isso. A gente vê muitas pessoas chegando e exercitando, principalmente na academia. Porém, se essas pessoas soubessem a real função e o que o aquecimento promove, com certeza elas não fariam isso mais. E é isso que a gente vai explicar agora. A velocidade do nosso metabolismo acelera conforme a gente vai aquecendo. Chega a aumentar a velocidade 13% para cada grau de temperatura que o nosso corpo sobe. De modo geral, a capacidade de realizar atividade física melhora também com o aumento da temperatura. A utilização do oxigênio, da hemoglobina e da mioglobina acaba sendo mais rápido. Além disso, a viscosidade muscular num corpo frio ela é maior. Isso acaba tornando nossos músculos um pouco mais rígidos e até mais fracos. O aumento da temperatura torna menos viscoso e aumenta a capacidade de produzir força e velocidade. A velocidade da transmissão nervosa, ou seja, a velocidade das sinapses, e a sensibilidade a essa sinapses aumenta com a temperatura elevada. Isso é muito importante para realizar exercícios com uma técnica mais apurada. Chega a aumentar 20% se a temperatura aumenta 2 graus Celsius. O calor causa uma vasodilatação no nosso corpo, ou seja, os vasos sanguíneos acabam ficando mais dilatados, maiores. Isso facilita o fluxo de sangue e esse fluxo de sangue facilitado permite maior irrigação, consequentemente, consegue levar nutrientes mais rapidamente para a região que está sendo trabalhada. E ao mesmo tempo que leva mais nutrientes, consegue tirar rapidamente os substratos metabólicos. E essa vasodilatação ainda tem um efeito localizado, ou seja, os músculos que a gente aquece mais são os que têm mais vasodilatação. E se por acaso a gente não vai utilizar algum músculo, ele acaba o organismo acaba conduzindo o fluxo sanguíneo para essa parte que está sendo utilizada e diminuindo da parte que está sendo menos utilizada. Por exemplo, outros grupos musculares ou até as vísceras. Além disso, o aquecimento ele previne lesões, porque ele torna os músculos, os tendões e os ligamentos mais elásticos, permitindo uma amplitude maior de movimento e evitando lesões e rupturas. Ainda na parte de prevenção de lesões, ele aumenta a produção de líquido sinovial, que é o líquido que fica dentro da cápsula articular, tornando as articulações mais resistentes à tração e à força. Além disso, uma atividade de aquecimento, nos deixa mais alertas, favorecendo a capacidade de aprendizado de novos movimentos, no caso de esportes, e torna eles mais precisos. Sobre os tipos de aquecimento, a literatura divide o aquecimento em 2 tipos: o aquecimento passivo e o aquecimento ativo. O aquecimento passivo é um tipo de aquecimento que a gente faz sem precisar exercitar, ou seja, o calor aumenta devido a uma fonte externa, como uma sauna, um infravermelho, uma compressa, água quente, esse tipo de coisa. Ele é efetivo também para aumentar a temperatura, mas ele acaba sendo impraticável ou muito trabalhoso para realizar de forma frequente. E o aquecimento ativo é o que a gente está acostumado, que é o que, através de atividades físicas e de exercício físico, a gente causa um aumento da temperatura corporal. Esse aquecimento ativo ele pode ser geral, que significa atividades que utilizem o corpo inteiro e que levam a um aumento da frequência cardíaca e um aumento da temperatura corporal, como, por exemplo, corrida, andar de bicicleta, pular corda, esse tipo de atividade aeróbica de modo geral. E o aquecimento específico são movimentos menores que são direcionados à atividade que será feita posteriormente, que pode ser um aquecimento articular, como uma rotação de ombro, uma rotação de quadril, de perna, de tronco,
ou um exercício de força de intensidade moderada. Esse aquecimento específico já recruta a musculatura que vai ser utilizada posteriormente, facilitando para utilizar depois durante o exercício. E você pode estar se perguntando, o alongamento não é um aquecimento? O alongamento, sim, pode ser utilizado como parte do aquecimento. O alongamento ele pode ser de diversas maneiras. Ele pode ser estático, ele pode ser dinâmico, pode ser balístico. Com a função de aquecimento, é recomendado que se faça um alongamento dinâmico, pois o alongamento estático, ou seja, o alongamento que a gente faz e fica lá parado por 10 segundos ou mais, ele acaba ativando uns mecanismos de defesa dentro da musculatura que favorecem o relaxamento daquela musculatura. Esse mecanismo de defesa é acionado através dos órgãos tendinosos de Golgi. E o alongamento dinâmico, que é ir na posição, segurar 1, 2 segundos, voltar, repetir, segura 1, 2 segundos e volta e faz a mesma posição algumas vezes, ele vai funcionar exatamente da outra maneira. Ou seja, ele vai ativar um mecanismo de defesa que facilita a contração muscular, que são os fusos musculares. Alguns cuidados que a gente deve ter na hora de montar uma sessão de aquecimento são a idade. Quanto mais velha a pessoa, o alongamento deve ser mais gradual e mais longo. O nível de treinamento da pessoa, ou seja, quanto mais treinada a pessoa for, o aquecimento tem que ser mais intenso e mais específico para a intensidade que a pessoa vai treinar. A temperatura do dia, ou seja, em dias mais frios, o aquecimento deve ser mais longo também, mais gradual, para que o corpo atinja uma temperatura ótima. E em dias mais quentes, o próprio calor do dia já vai servir como um aquecimento passivo e vai levantar um pouco a temperatura corporal. Se o aquecimento for para alguma modalidade esportiva, é importante que ele aconteça repetindo os mesmos gestos motores que o indivíduo vai realizar durante o seu esporte. Esse aquecimento ele deve terminar entre 5 a 10 minutos antes de começar a atividade propriamente dita. O aquecimento corporal ele dura por 20 a 30 minutos. Só que após uns 45 minutos, o corpo já voltou praticamente à sua temperatura normal. Muito bem. Agora a gente tem bastante informação. E como é que a gente vai realizar? Como é que a gente vai montar a nossa sessão de aquecimento? Basicamente, um aquecimento deve incluir o aquecimento geral, o aquecimento específico e o alongamento dinâmico. Então a gente pode começar exatamente dessa maneira, com um aquecimento geral inicialmente, por volta de 5 a 10 minutos, dependendo da atividade que vai ser realizada depois. E a intensidade desse aquecimento geral deve ser entre 40% e 60% do consumo máximo de oxigênio, o que dá aproximadamente 50% a 70% da frequência cardíaca máxima. Atividades acima dessa intensidade já vão utilizar as reservas energéticas, então, dependendo da atividade posterior, não é interessante utilizar elas. Em seguida, você pode fazer o aquecimento específico, direcionado à atividade. Então, se você vai fazer musculação e vai treinar a perna, você pode fazer uma rotação de quadril, você pode fazer uma flexão, extensão de tornozelo, joelho. Você pode até fazer o próprio exercício da sua série com uma intensidade moderada. E, para finalizar o aquecimento, você pode fazer algum alongamento dinâmico, que é ainda, por exemplo, no caso de perna, fazer uma inclinação do corpo à frente, segurar alguns segundos e voltar. Você pode repetir isso algumas vezes, você pode fazer com as pernas afastadas, com as pernas cruzadas, alongar glúteo, panturrilha, isso sempre de maneira dinâmica. Espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia do aquecimento. Agora você realmente sabe a importância do aquecimento, qual é a função dele. Espero que você não mate mais o aquecimento. É isso aí. Se você gostou, curta aqui embaixo, compartilhe e até a próxima.